Pergunta 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Também interessante. Também interessante por quê? Não, porque o espiritismo, o suicida, porque ele fica assim. Aí tem a cartilha de o que acontece com o suicida. A historinha da tia Teté, né? Vamos ver então. Muito diversas são as consequências do suicídio. Vou ler de novo. Muito diversas são as consequências do suicídio. Então não é assim que vê o verme correndo, fica preso, não sei o que, acontece isso. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não tem receita de bolo. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Não apenas determinada. Joga sua carteirinha fora. Joga sua apostilinha do suicídio fora. Tem gente que tem espírita que tem nesse negócio. Apostila do divórcio, joga fora. Apostila do casamento, joga fora. Apostila do suicídio, joga fora. Apostila das fazendinhas do mundo espiritual, joga fora. Sai desse mundinho. Sai desse mundinho, vamos viver o mundo real. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não poderá escapar. Tem uma consequência que ele não vai escapar. Qual é? É uma consequência moral, claro. Não é física, né? Sangue espirrando, não é buraco, né? Qual é uma que nenhum escapa? O desapontamento. A sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros em nova existência. Presta atenção aqui. Ele suicidou. E não, agora, aí vem aquele espírita de carteirinha, de postilinha. Não, agora ele vai passar um período, vai ver o corpo dele apodrecer, os vermes corroerem, e vai não sei o que, e vai pro vale do suicida, e vai encontrar Maria de Nazaré, não sei o que. Ei, Jesus. Vamos lá. A sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, alguns. Outros em nova existência, isso é, ele suicidou, ele aparece, ele dá comunicação, ele anda no mundo espiritual e não tem nada, não tem verme corroendo, não tem sangue espirrando, não tem buraco, não tem nada. E que será pior do que aquele cujo curso interromperam. Isso é, na próxima existência ele vai ter um problema, que ele tenha uma prova e mais uma expiação. Então é pior do que aquele estava, né? Espiritismo, né? Estamos aqui no livro dos espíritos. Tem gente que acha que o livro dos espíritos está ultrapassado, porque esses faladores do além, eles ultrapassaram, eles, né, complementaram Kardec. Tá bom, é isso que você quer? Tá, depois no mundo espiritual você vê. Vamos ver. Continua aí, vai lá. Eu não sou lagoa. Quem refresca pato é lagoa. Comentários de Kardec. A observação realmente mostra. Como assim a observação mostra? Kardec entrevistou centenas de suicidas. A observação mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta, e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força, no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se acha extinguido completamente.
As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao mundo dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde resulta uma sensação cheia de angústia e de horror, estado em que se pode perdurar por muito tempo, que devia durar a vida que sofreu a interrupção. Não é geral. Não é geral esse efeito. Não é geral esse efeito. Não é geral esse efeito. Mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da falta de coragem. E cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muitos desgraçados na terra, disseram ter suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-la com mais resignação. Em alguns verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuraram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofrem o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem para pôr termo aos seus sofrimentos? O Espiritismo estava reservado a demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não somente é uma falta constituir infração a uma lei moral, considerando de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes ao contrário é o que se dá, como nolo ensinam na teoria, porém os fatos ele nos põe sobre as vistas.